Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a videoaula da semana 29 em língua portuguesa. Vamos trabalhar um pouquinho com a apostila número 4 e com mais algum conteúdo extra que não estará na apostila, que estará nos slides. Vamos lá, então? Apostila 4, então, páginas 11 e 12. Nós vamos trabalhar com as relações entre orações, conteúdo gramatical. E como tarefinha da apostila 4, vocês vão ter as páginas 57 e 58, que é conteúdo referente ao que vai ser explicado nessa aula, tá? Então, lembrando que conteúdos gramaticais geralmente vão ser apresentados, né, e explicados nessas videoaulas gravadas, enquanto que interpretação de texto, conteúdos de gêneros textuais, como nós estamos vendo, serão nas aulas ao vivo. E a correção dessa tarefa também será na próxima aula ao vivo, na próxima quarta-feira. Então, lá no finalzinho da página 11, nós temos um quadrinho cor-de-rosa dizendo assim: relações entre orações. Lembre-se de que as relações estabelecidas pelas orações podem ser coordenadas sindéticas quando são de soma, oposição, explicação, alternância e conclusão, e subordinadas adverbiais quando são de causa, consequência, condição, concessão, condição contrária, né, com concessão, conformidade, comparação, finalidade, tempo e proporção. Teremos depois, nos próximos slides, um quadrinho bem explicativo com todas essas. Na página 12, nós temos um exercício que nós faremos juntos para relembrar um pouquinho isso. Então, página 12, questão 8. Examine as orações em destaque. Que relação cada uma estabelece com outra oração do período? Então, nós temos a oração em negrito e você vai ter que dizer qual é a relação que ela tem com a outra oração. 8.1. Enquanto ele não se mexe, vírgula, eu também não vou me mexer. Enquanto ele não se mexe, uma relação de tempo. Então, vocês vão escrever ali embaixo tempo. 8.2. Os dois descobriram que amavam café e ficaram tomando café até que eu apareci e ele nos deixou. Ó, e ficaram tomando café. Esse ezinho indica uma adição. Eu fiz uma coisa e outra. Então, vocês vão escrever ali adição. Só para lembrar, essas frases, esses trechos foram retirados ainda do textinho lá da Mari, daquela menina que a mãe foi viajar para estudo e deixou com o pai, que ela fazia tempo que ela não encontrava com o pai. Então ainda nós estamos trabalhando com aquele textinho, tá? 8.3. Os dois descobriram que amavam café e ficaram tomando café até que eu apareci e ele nos deixou. Até que indica tempo. Então, 8.3, tempo. 8.4. Ele fica falando enquanto se mexe pela cozinha. Enquanto também indica tempo. 8.5. Ele se desculpa, não estava em casa quando eu cheguei, porque estava na casa museu ali perto. Quando eu cheguei, também indica tempo. 8.6. Ele se desculpa, ele se desculpa. Não estava em casa quando eu cheguei porque estava na casa museu ali perto. Por quê? Agora, esse porquê vai indicar uma causa, a causa de ele não estar em casa, tá? Então, 8.6, causa. Continuando nessa mesma página, página 12, a questão 9. Compare os dois períodos. Enquanto ele não se mexer, eu também não vou me mexer. Ele fica falando enquanto ele se mexe pela cozinha. Porque as orações do primeiro período estão separadas por vírgulas e não há vírgula no segundo período. Então, qual é essa diferença? Enquanto ele não se mexe, vírgula, eu também não vou me mexer. E ele fica falando enquanto se mexe pela cozinha. Então, a pergunta é: a diferença
desses períodos, porque uma está separada por vírgula e a outra não está. No primeiro, vocês vão colocar assim, no primeiro período, no primeiro trecho, né, a oração equivale a um adjunto adverbial de tempo. Então, é um adjunto adverbial de tempo, tá? No segundo período, é uma oração subordinada adverbial que indica tempo. Então, no primeiro é um adjunto adverbial de tempo, que antecede essa oração, né? E na segunda é uma oração subordinada adverbial que vem depois da oração principal. Então, essa é a diferença. Questão 10. Observe que o período abaixo foi modificado. Com a alteração introduzida, caberia uma vírgula? Em caso afirmativo, coloque a vírgula, em caso negativo, justifique a resposta. Ele se desculpa quando eu cheguei. Ele se desculpa. 2 pontos. Quando eu cheguei, não estava em casa, porque estava na casa museu ali perto. Então, ele se desculpa, 2 pontos. Quando eu cheguei, vírgula, não estava em casa porque estava na casa museu ali perto. A vírgula foi empregada porque a oração equivale ao advérbio de tempo e está fora da posição habitual, tá? Então, advérbio de tempo e está fora da posição habitual. Essa seria a explicação da vírgula. Agora a gente vai passar para a parte extra, que não está na apostila, tá? Conjunção, então, palavrinhas. É termo que ligam duas orações ou duas palavras com o mesmo valor gramatical, estabelecendo relações entre elas. Nós já trabalhamos com as conjunções. Vamos só relembrar. Exemplos. Ele joga futebol e basquete. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Classificação das conjunções. As conjunções podem ser coordenativas e subordinativas, dependendo do tipo de período. As coordenativas, lembrando, são independentes. As subordinativas são dependentes. Aqui nós temos o quadrinho das coordenadas. Então, as aditivas, e, mais ainda, não, nem, desculpem, adversativas, contudo, entretanto, alternativas, ora, ou, quer, conclusivas, assim, então, logo, explicativas, portanto e porquê. Então, aqui são as coordenadas, o tipo, as conjunções e os exemplos. Então, são termos que fazem a relação de sentido entre orações, que é o que nós estamos vendo, a relação de sentido entre orações. E aqui nós temos as subordinadas, que são mais completas, né? Tem mais tipos, então os tipos causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas e integrantes. Temos as conjunções utilizadas e os exemplos para cada uma delas. Então, é importante vocês relembrarem, a gente já falou dessas conjunções em outro momento, mas é importante vocês observarem novamente todas elas e verificarem que elas fazem relação. Ó, eu vou falar da primeira, causal. Conjunções, porque, uma vez que. Exemplo, estava bem, porque me exercitei. Ó, estava bem é a primeira oração. Por que me exercitei é a segunda oração. Elas fazem oração, o porquê é uma palavrinha que faz a relação entre as duas orações. Estava bem, me exercitei. O porquê que fica ali no meio é a que faz a palavrinha que faz a relação entre as duas orações. Portanto, é muito importante saber essa relação. Nos próximos 2 slides, esse e o próximo, que é o último slide, eu trouxe só algumas imagens, tirinhas, né, charges, para a gente ilustrar um pouquinho isso. Então, no primeiro, nós temos uma conversa entre 2 amigos, um deles fala, e aí, vai fazer prova para o Enem? Aí o outro amigo, não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar, então esse nem
né? Está indicando, mas não vou fazer isso, nem aquilo, nem aquilo. Eu estou adicionando algumas coisas. Então, essa palavrinha nem é sim uma relação de sentido, uma relação entre orações, uma relação de adição. E aqui nós temos uma historinha em quadrinhos, bem curtinha, né? Também dois coleguinhas conversando. O que é isso? Wes, minha lista de promessas para o ano novo. Deixa eu ver. Engordar, ficar pobre, continuar sem namorada. Que raio de lista é essa? O amigo pergunta. Aí o outro. Já que eu nunca cumpro minhas promessas de ano novo, estou tentando a psicologia reversa. Então ele está escrevendo coisas contrárias para ver se ele consegue cumprir a promessa dele. Aqui onde é que está a conjunção, né? A locução que junta as orações. Bem no início aqui, ó, já que eu nunca cumpro. Então, fiz isso, aquilo, já que de tempo, indicando tempo, eu nunca cumpro minhas promessas, né? Estou tentando fazer a psicologia reversa. Então, aqui, de novo, que é o conteúdo, tema dessa videoaula, a questão das relações entre orações e o uso das conjunções para fazer essas relações, ok? Não esqueçam de fazer a tarefinha para a próxima aula ao vivo. Então, para a próxima quarta-feira, nós vamos corrigir a tarefa e a tarefa será sobre esse conteúdo, tá? Fiquem bem e bom final de semana. Até mais!